bem-vindos a mais um episódio do CDLcast, diretamente do nosso estúdio aqui da convenção, esse estúdio lindíssimo. E estamos com uma programação especial. Então a gente vai entrevistar os nomes, os presidentes que estão aqui no nosso congresso e vai ter muita novidade. Lembrando que a gente precisa do seu like, então já dá o seu like, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho de notificação e compartilha no grupo para que as pessoas entendam como está funcionando agora o nosso SPC Brasil. Conversa agora com o Roque Pelizaro, presidente do SPC Brasil. Bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado do convite. É muito bom, sempre muito bom estar aqui com vocês. É sempre uma honra. Roque, fala pra gente, o que é o SPC Brasil e qual é a função dele? O SPC Brasil é um birô de crédito. Nós recebemos informações de crédito das pessoas de todo o Brasil, tanto no ambiente do cadastro negativo quanto no ambiente do cadastro positivo. Qual a diferença desses dois modelos de informações? O cadastro negativo é alimentado pelos credores das dívidas não pagas. Então o SPC Brasil recebe as informações de uma dívida que a pessoa não pagou, o quanto é o valor dessa dívida, qual a data do vencimento. E essa informação é utilizada para evitar inadimplência futura com outros credores e, com isso, reduzir prejuízos e riscos. Já o cadastro positivo, as informações vêm como um filme, vem um histórico completo de todas as dívidas que a pessoa tem, o dia que ela pagou, independente, não é só do que não pagou, é daquilo que ela pagou ou deixou de pagar e todo o volume de compromissos de dívidas que essa pessoa tem. Então nós recebemos essas informações e geramos produtos para análise de crédito. O principal produto hoje no mercado, mais conhecido principalmente pela população em geral, é o score, que é uma nota de crédito que as pessoas têm informando. Quanto mais perto de 1.000, ela tem uma possibilidade maior de pagar uma conta. Quanto menor de 1.000, se afaste do 1.000, maior é o risco dessa pessoa não pagar essa conta. Legal. E uma curiosidade que as pessoas têm é como é que a gente faz para melhorar o nosso score? Primeiro, é importante a gente entender o que é o score. O score é um número gerado através de diversas informações do birô, informações públicas e de mercado, que fazem com que, através de um analytics, né, da geração de um algoritmo, se calcule essa possibilidade. Eu vou dar um exemplo. Mesmo que a pessoa seja uma boa pagadora e ela seja um pedreiro, e o mercado da construção civil esteja em crise, uma crise forte, onde há um volume de demissões nesse setor muito grande, o que vai acontecer? O score desse pedreiro vai cair, por quê? Porque aumenta o risco de ele não pagar determinada conta em virtude do risco dele perder o emprego. É verdade. Mas o principal fator, o que mais impacta, é o histórico dessas pessoas em relação à adimplência, como ela paga as suas contas. Por isso, às vezes, pessoas mais abastadas, né, com salários maiores, têm score menor do que pessoas mais simples, que têm um bom histórico de pagamento, ou seja, ela tem o hábito de consumir utilizando crédito, mas ela paga isso, ela tem um controle sobre as suas dívidas. As pessoas, às vezes, mais ricas, mais abastadas, com salários maiores, não têm esse controle, não têm a mesma regularidade e podem ter um score menor. Por isso, quando você desejar melhorar o seu score, você tem que ser pontual nos seus pagamentos. Caso você não chegue no vencimento e você não consiga pagar, qual a dica que eu deixo aqui para você que está nos assistindo? Procure antes do vencimento o credor, informe o credor que você não terá condições de pagar e renegocie essa dívida antes do vencimento dela. Com isso você vai conseguir duas coisas importantes. A primeira, uma taxa de juros melhor nessa renegociação. Sim. Um alongamento do prazo, ou seja, você vai conseguir acomodar aquela conta, aquela prestação dentro do seu orçamento.
e você melhora o teu score. Por quê? Você mudou o perfil da tua dívida, mas você continua honrando esses pagamentos no período e na forma que foi pactuado. Então prestem atenção nessa dica, uma dica de ouro. Fala um pouquinho pra gente, Roque, né? Agora mudando um pouquinho de assunto. Como é que está, mudando de assunto e também não, né? Porque você pagando as suas dívidas no período certo, né? Você evita a inadimplência. E como é que está a inadimplência no Brasil? Ela está caindo, ela está aumentando? Como é que ela está? Nós temos duas maneiras de olharmos a inadimplência. Em números absolutos e em percentuais. Em números absolutos, nós tivemos algumas quedas nos últimos 60 dias e voltou a subir agora no mês de agosto. Os dados de setembro ainda não estão consolidados para nós. Mas é importante entender que a curva continua de queda, ou seja, o Brasil está melhorando o número de inadimplentes no país. Em percentuais, nós tivemos ao longo do histórico, que nós temos desde 2015, um crescimento, tanto em números absolutos, maior, um número bem maior de crescimento em números absolutos, e um número de crescimento relativamente pequeno em percentual entre inadimplentes e população brasileira, porque a população cresce, é normal que cresça também o número de inadimplentes, não é um problema quando isso acontece. Mas se você ainda fizer uma análise mais detalhada desse crescimento da população, e nós vimos os dados aí do último censo, que o Brasil envelheceu, nossa população ficou mais velha, estão nascendo menos brasileiros. Sim. E os brasileiros estão morrendo com mais idade, ou seja, a nossa pirâmide etária, né, que quando eu estudava era realmente uma pirâmide, ela vem encurtando na base dela e vem engordando no meio e alargando pouquinha coisa lá no topo dessa pirâmide etária. Ou seja, a população economicamente ativa cresceu mais do que a população total. Então, quando eu olho só a população economicamente ativa e insiro esse percentual, nós vemos que desde 2015 não há crescimento percentual no número de inadimplentes. Esse é um dado, por um lado, bom e por um lado ruim. O ideal seria que houvesse uma queda. Isso expressaria uma melhora na situação orçamentária dos brasileiros, né? Ou por controle ou por melhora de renda. O que não é o caso, nem do controle, nem da melhora de renda. Por isso nós temos uma estabilidade percentual entre o número de brasileiros economicamente ativos desde 2015 até os dias de hoje. Eu acho, aqui eu faço até às vezes uma crítica às pessoas que pregam o apocalipse, né? Não, o número de brasileiros está crescendo. Não, não está crescendo. Ele tem um crescimento vegetativo, o que não gera nenhum alarme para a economia brasileira. Sim. Mas o ideal seria que houvesse uma queda. Então o cenário não piorou, mas também não melhorou. Bacana. E agora, né, notícias boas, né? Agora com aquecimento para o Natal, para as festas de fim de ano, como é que está a expectativa do comércio? Nós vemos aí a Fundação Getúlio Vargas, ela solta um índice de confiança tanto dos consumidores quanto dos comerciantes, das Sim. empresas, né? E nós vemos que esse índice de confiança ele está estável ao longo de todo o ano de 2023, tanto de um quanto de outro, consumidor e lojista. Isso mostra que há uma expectativa para o Natal de paridade com o ano anterior. Então nós não devemos ter um crescimento grande das vendas de Natal, mas também não devemos ter uma queda. E a gente mede isso pela expectativa principalmente do consumidor. Um consumidor mais otimista compra mais, um consumidor menos otimista compra menos. Quando o nível de otimismo dele permanece de ano para ano, ele deve consumir mais ou menos da mesma forma. Por isso, a nossa expectativa de venda para o Natal, ela se mantém igual. E outro índice importante que a gente tem na economia é medir o salário médio dos brasileiros, como ele vem evoluindo. De janeiro para cá, ele teve uma pequena evolução
da ordem de 4,8%, se não me falha a memória. Mas muito parecido, se não for isso. E é algo muito parecido com a inflação do mesmo período. Sim. Ou seja, não houve ganho real para ele, mas também não houve perda acima da inflação. Isso vai possibilitar que o brasileiro mantenha também os níveis de compra aí para o final do ano. Legal, bacana. Roque, né? Agora eu queria saber assim, sobre o nosso evento aqui, né? Esse evento que a gente preparou com tanto carinho. Qual a importância de um evento como esse, como a nossa convenção, para preparar os lojistas, os presidentes? Qual é a importância? O varejo, ele vive diferentemente da indústria e do atacado, muito do relacionamento. Sim. Ele precisa do contato das pessoas, tanto no lado da venda quanto no lado da compra. O que é o varejo? É uma ponte que liga a produção a consumo. É isso que o varejista faz. E esses eventos trazem, além das oportunidades de aprendizado através das palestras dadas, que trazem e melhoram o nível de conhecimento de todos os participantes, também traz a oportunidade do benchmark, da conversa entre iguais, varejista conversando com o varejista, trocando experiências. Isso é o benchmark, é uma palavra em inglês, mas é uma troca de experiências que se permite ter, e não só de varejistas do mesmo setor e da mesma região, varejistas de todo o estado de São Paulo. E isso é muito importante e é algo que as CDLs fazem com maestria. E ali na época da pandemia a gente observou a falta que isso fez no dia a dia das empresas e da própria instituição. As pessoas estavam muito carentes. Essa é a segunda convenção pós-pandemia e a gente vê aqui a alegria das pessoas. Nós, enquanto SPC Brasil, estamos presentes, trazendo informações sobre os produtos e serviços que as CDLs disponibilizam para os seus associados. Temos patrocinadores trazendo experiências, oportunidades aqui. E aqui eu destaco a importância da participação nesses eventos e a participação no sentido lato sensu, né? No sentido mais amplo da palavra. Não é sentar e ouvir as palestras. Busque o conhecimento com outros comerciantes que têm atividades similares ou diferentes e principalmente em regiões diferentes. Porque a troca de experiências, lá fora tem esse nome bonito, né? Benchmark, né? É um nome bonito, sofisticado. Sim. E que eles valorizam muito. Mas aqui no Brasil é o bate-papo na hora da refeição, na hora do cafezinho, na hora da festa, da festividade. Façam isso. Provavelmente essas experiências vão ser muito superiores em resultado que até as próprias palestras. É verdade. A palestra traz um conhecimento mais amplo do que está acontecendo em todo o entorno. E a troca de experiências traz aquele dia a dia que a empresa vive e que você vai aprender. Muito legal, Roque. É sempre uma honra ter você aqui no estúdio. A nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Toda entrevista que eu dou, eu coloco a importância do planejamento. O planejamento dentro das empresas e o planejamento dentro das famílias. Por que isso? Porque sem planejamento não se chega a lugar nenhum. E planejamento significa orçamento. Você detalhe o orçamento da sua empresa, você detalhe o orçamento da sua família, porque aí você tem o controle sobre as atividades. E qualquer tropeção que você venha a dar, qualquer aparecimento de uma despesa que não estava prevista, você vai saber exatamente o que e aonde pode cortar, sem prejuízo do seu negócio ou da atividade da sua família. Não existem bons ventos para quem não sabe para onde vai, já dizia o pensador Sêneca. Então entenda, aonde você quer chegar, planeje, que tenho a certeza que você chegará lá. Muito bacana, Roque. Muito obrigada. Você que ficou até aqui, não esquece de se inscrever em nosso canal, dá um like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação, faça o download dos aplicativos da Rádio TV CDL São Paulo e acompanhe a nossa programação. Até a próxima! Até a próxima!